Livro de Juízes, capítulo de número 14, versículo a partir do número 2. Havia um homem de Zora, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. A sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos, mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: que és estéril e nunca deste à luz a um filho, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado e não bebas vinho nem bebida forte. Não comas coisa impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre a cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filhos teus. Pois a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: veio a mim um homem de Deus, cujo semblante era como o de um anjo de Deus, em extremo e terrível poder. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me que tu conceberás e terás um filho. Agora não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisas impuras, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe até a morte. E você diz: amém. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos aprender algumas coisas interessantes sobre a mulher sem nome. Você vai ver no livro de Juízes a história dos desbravadores de Israel. Irmão Luiz, teve um período da história de Israel que o povo não foi governado por reis, o povo não foi governado por sacerdotes, o povo não foi governado por profetas, o povo foi governado por juízes. E esse período constituiu-se num período onde Israel foi liderado por 12 juízes. Entre eles, Jefté, entre eles, Sansão. Hoje, rapidamente, queria falar sobre a mãe de Sansão, a mulher sem nome. Normalmente, na Bíblia, quando a Bíblia não dava um nome para a criatura, para a mulher, era porque a importância dela era ligeiramente insignificante. E o segundo motivo era porque, certamente, ela era estéril. Você vai lembrar da mãe de Zacarias? Você vai lembrar... A Bíblia fala sobre a mãe de Zacarias? A mãe de Zacarias é João Batista. Zacarias. Ela é mãe de João Batista, aliás. Não. Fala, Isabel. Certo. Neste caso, a Bíblia não fala o nome da mãe de Sansão. Perceba, ela é encontrada no meio de uma tribo. Interessante que, quando Deus queria tornar um homem nazireu, o senhor sabe o que é um homem nazireu, irmão Adão? Lembra não, né? Um homem nazireu era um homem que, normalmente, Deus permitia que uma mulher que não podia gerar, que era estéril, gerasse. Normalmente acontecia de, às vezes, aquela criança ser nazireu. O que é nazireu, velho? Nazireu era um homem que não podia cortar o cabelo, tinha que deixar crescer desde o dia que nasceu até o dia que morreu. Não podia fazer a barba, não podia comer carne de porco ou qualquer tipo de carne que ele considerasse imunda, e não podia chegar perto de defunto. Essas pessoas que recebiam o título de nazireu. Sansão foi um deles. Agora, o que me chama a atenção aqui é que quando Deus precisou de alguém, no caso de Samuel, procurou Ana, mulher estéril. No caso de Sansão, procurou a sua mãe, mulher estéril. Isso aí não. A Bíblia não fala o nome dela. Mas, todavia, porém, aponta o problema da mulher. Qual o problema da mulher? Ela era
estéril. E ser estéril na época de Sansão, irmão Adão, era ser amaldiçoada. Toda mulher que não podia engravidar no tempo de Sansão era uma mulher amaldiçoada, porque aquela mulher não podia fazer crescer a sua descendência, a sua comunidade. Então, a Bíblia já fala de uma mulher sem nome. A Bíblia já fala de uma mulher com defeito, ela é estéril. Mas é daí, dessas pessoas que não aparecem, que não têm nome, que são estéreis, que Deus começa um trabalho fenomenal. Qual o trabalho fenomenal? Primeiro, perceba que apesar do homem ser o líder, ser o cabeça na casa, o anjo do Senhor, pela primeira vez, aparece a mãe de Sansão. Não, Dalila foi esposa, irmão. Foi. Aparece a mãe de Sansão. E o anjo apareceu à mulher e disse: eis que és estéril. O anjo contou logo o defeito dela. E nunca deste à luz um filho, porém conceberás e terás um filho. Eu tenho uma dedução porque Deus escolhia sempre mulheres estéreis para ela ter grandes propósitos. Sabe por que eu acredito que Deus escolhia mulheres estéreis para ter grandes propósitos? Porque Deus sempre escolhia um ventre virgem para gerar grandes propósitos. Se você for lembrar, você vai lembrar que Raquel era estéril, gerou Israel. Através de Raquel veio Israel, grande propósito. Perceba, o interessante é que você vai ver que o anjo aparece a mulher sem nome e diz: olha, tu nunca tivesse um filho, mas tu darás à luz um filho. Agora, pois, toma cuidado e não bebas vinho nem bebida forte. Não comas coisas impuras. O anjo já dá o recado: se você fizer isto que eu estou dizendo que não faça, você vai perder a bênção. Como a minha esposa estava falando de comer, eu me lembrei desse tempo. O anjo disse para ela: não coma, no popular da gente, não coma carne de porco, e não coma, e não tome bebida a ponto de se embriagar. Não faça isso. Se você fizer, está fora do propósito de Deus. Mas o anjo foi mais além. Porque tu conceberás um filho sobre cuja a cabeça não passará navalha, porquanto é nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe, e ele conceberá, e ele começará a livrar os filhos de Israel das mãos dos filhos teus. O anjo conta o propósito de Deus. Primeiro, para a mulher sem nome. Primeiro, para a mulher estéril. Manoá aqui nem aparece. Manoá estava sem, não sei dizer exatamente porquê, mas você vai perceber no texto que todas as vezes que primeiro o anjo quis falar, primeiro ele falou com a mulher. A estéril, assim não. E ele chega dizendo para a mulher que o menino também tem uma regra a cumprir: não bebe vinho, não come comida impura, e na cabeça jamais será cortado o seu cabelo. E nem a barba. Podia se aparar, jamais cortar. Aí perceba, mas perceba o versículo 6 diz: então a mulher entrou, não estava longe. Manoá estava dentro de casa, mas o anjo preferiu contar com a mulher sem nome. Mas o anjo preferiu desenhar o propósito de Deus primeiro para a mulher sem nome, e a mulher estéril. E Manoá estava dentro de casa, tão dentro de casa que você vai perceber aqui, que em seguida a mulher entrou. Eu estou enganado ou estou certo? A mulher entrou. Quando a mulher entra, ela conta automaticamente ao seu marido. Ela conta automaticamente ao seu marido. O que é que ele faz?
Agora o capítulo fechou aqui. O que é que Manoá faz? Irmão Adão. Ela conta para o esposo. O que é que ele faz? Ele dá crédito ao que ela está dizendo? Não. A mulher sem nome nem crédito tem. Eu estou lendo o capítulo. A mulher sem nome nem crédito tem. É só você olhar. É só você olhar. O versículo diz que ela entrou e contou para o seu marido. E o que foi que aconteceu? Versículo 7. Porém disse-lhe, o versículo 6 diz: então a mulher entrou, contou para o seu marido, dizendo: veio a mim um anjo, um homem de Deus, ela pensando que era um homem cujo semblante era como de anjo de Deus, em extrema e terrível aparência. E lhe perguntei de onde, e não lhe perguntei de onde era, nem disse qual o seu nome. Aí o marido acreditava tanto nela, irmão Maria, veja no versículo 7. Porém disse: eis que conceberás e darás à luz a um filho, e não beberás vinho nem bebida forte, ou coisa imunda, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe até a morte. Aí o versículo 8 demonstra que Manoá não acreditou na mulher. Versículo 8 diz: então Manoá suplicou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor meu, rogo que o homem que enviaste venha ter conosco novamente e nos ensine o que devemos fazer ao menino ao nascer. Espera aí, a mulher já tinha dito que o anjo tinha falado que o menino era nazireu, que o menino não podia comer comida imunda, que o menino não podia beber bebida forte, que o menino não podia cortar o cabelo, nem raspar a barba. A esposa já tinha dito, a mulher sem nome já tinha dito a Manoá, que não teve a visão, quem teve foi a mulher, como era que ia acontecer. Mas Manoá disse: não, dá licença, mulher, tudo tem significado para mim, eu quero ouvir diretamente de Deus. Senhor, se aqui o Senhor mandou um homem aqui para nos falar desse menino, manda novamente para poder acreditar, para poder ter certeza, para poder a gente saber como é que vai fazer, para poder a gente saber como é que vai criar, o que é que a gente tem que fazer quando ele nascer. Eu acho interessante que nesse relacionamento a mulher não bateu na mesa e disse: ah, está acreditando não, né, miserável? Aí a Bíblia diz, o versículo 9, Deus enviou a voz, Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio ter outra vez com quem? Não. O anjo de Deus veio ter outra vez com quem? Veio ter outra vez com a mulher. Mas peraí, quem pediu foi Manoá. Mas quando apareceu a mulher, o segredo de Deus com relação ao propósito dele na vida de Sansão não estava com Manoá, estava com a mulher, sem nome, estéril, até o nascimento de Sansão. Estamos já fazendo a aplicação. Aí, você ainda tem 10 minutos? Aí também. Aí, perceba, versículo 9. Versículo 9. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo do Senhor veio ter com a mulher, estando ela sentada no campo, porém não estava com seu marido. Na primeira vez o anjo aparece e ela está na porta de casa, e Manoá está dentro. O anjo aparece para ela, conversa com ela, dialoga com ela, desenha o propósito de Deus, o projeto de Deus para ela, e não fala nada para Manoá. Ela vai e fala, Manoá não acredita, pede para o anjo aparecer de novo, o anjo aparece para ela, e ela estava trabalhando no campo e ele em casa. É desse jeito. Aí, perceba bem, aí, versículo 10, apressou-se, pois, a mulher, correu para
dar a notícia ao seu marido. E disse-lhe: eis que me apareceu aquele homem que veio ter comigo outro dia. Ei, sabe o que eu aprendo aqui? Uma coisa bem simples. Tem visões de Deus que você ou eu não vai conseguir ver. Deus mostra primeiro para alguém, para aquele alguém transmitir para você e para mim. Tem visões de Deus que a Manoá nunca ia ver se primeiro Deus não mostrasse a visão à sua esposa. A mulher sem nome, a mulher sem características tão importantes, por isso que nem nome tinha. É estéril. Mas Deus tinha um propósito na vida da mamãe de Sansão, da esposa de Manoá. Porque Deus gosta de pegar alguém limitado, deficiente, sem nome, incapacitado, tido como um Zé Ninguém, para fazer alguém. Perceba, a esposa corre e vai falar para o marido: vem cá, Manoá! Vem ver, Manoá! O anjo que eu vi outro dia apareceu de novo. Deus, por sua misericórdia, ainda atendeu a oração de Manoá, mas ele desapareceu com a mulher. Quem não queria negócio, não era com ele, era com ela. Versículo 11. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. O propósito era tão primeiro de Deus na vida da mulher, que a Bíblia diz que Manoá seguiu a sua mulher. E isso dá para entender que a mulher ia na frente. Se eu estou seguindo o Senhor, quem está na minha frente? Eu estou na sua frente ou o Senhor está na minha? O Senhor está na minha frente. Estou correto ou errado? Versículo seguiu. Versículo 11. Manoá levantou e seguiu a sua mulher. Chegando à presença do homem, perguntou-lhe: és tu o homem que falou a esta mulher? Qual é a dúvida aí? Qual é a falta de crença aí? Ele ainda foi perguntar se foi aquele anjo mesmo que apareceu a mulher. Olha que absurdo. Era porque ele não estava acreditando. Aí, é verdade, Fernando. Aí, o versículo 11 diz: e o homem falou: sou eu. Aí, Manoá diz: agora eu acredito. Ele está dizendo. Então disse Manoá: quando se cumprirá? Quando se cumprirá? Então disse Manoá: quando se cumprirá as tuas palavras? Dúvida de novo. Então, como há de se criar o menino? E o que fará ele? Ou seja, ele não acreditou em nada que a mulher disse. Aí foi perguntar tudo de novo. Era tu mesmo, que foi tu mesmo que apareceu ela? Esse menino vai nascer mesmo? Quando é que vai acontecer isso? Como é que a gente vai criar o menino? Ele vai ser nazireu mesmo? Me dá uns detalhes aí que a mulher me disse, mas eu quero ouvir de você. Então, percebi em nenhum momento a Bíblia relata que a mulher reclamou disso. Isso é que é uma esposa, né? Aí versículo 12 diz, versículo 13 diz: respondeu o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse, a mulher guardará. Diz como aí. Versículo 14. De tudo o que procede da videira não provará. O versículo 13 diz assim: de tudo o que proibir, a esta mulher deverá ela, pois, abster-se. Sabe o que o anjo estava dizendo ali, irmão Adão? Está dormindo, irmão? Sabe o que o anjo estava dizendo ali? O que se tem para fazer com o menino, eu já disse a ela. Foi isso que o anjo disse. Se tu não acreditou, não há problema teu, mas tudo que se tem para fazer ao menino, eu disse a ela. Versículo 13, o 14 diz: de nenhum
produto da vinha comerá, nem beberá vinho, nem bebida forte, nem comerá coisa impura, tudo quanto lhe ordenei a ela, isso se cumprirá. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: deixa que tenhamos para que preparamos um cabrito. Aí depois que ele viu que tudo que a mulher disse era verdade, ele disse: tu estava certo agora. Mas anjo, deixa que a gente vá preparar um cabrito para você. Aí o que é que o anjo disse? Versículo 16. Porém o anjo do Senhor disse: Manoá, ainda que me detenhas, não comerei do teu pão que fizeras holocausto ao Senhor e que ofereceste, pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. A esposa disse: pai, eu vi um homem, mas ele tem cara de anjo. Manoá quis dar café ao anjo porque não enxergou que o anjo era anjo. Tem marido que é nó cego na vida da mulher. E tem mulher que é bênção na vida do marido. Essa mulher sem nome é. É por isso que a velha está solteira até hoje. Perceba bem. Não te enganar. Perceba bem. Esse povo não pode ver o caráter. Tem que ir na vida. Disse, porém, o anjo do Senhor, já li isso aqui. 17. Ainda perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual o nome? Qual o nome de quem? Qual é o teu nome? Aí o anjo disse: por que tu pergunta o meu nome se tu sabe que o meu nome é maravilhoso, é angelical? Quer dizer que era uma pergunta. O anjo enviado de Deus. Aí o versículo 19 diz: então Manoá tomou um cabrito como oferta de cereais e ofereceu sobre a pedra. Agora você imagina quanto tempo o anjo esperou, Tati. Porque eles foram matar o cabrito, temperar o cabrito, cozinhar o cabrito, assar o cabrito para dar o anjo. Demorou aí no mínimo umas 2 horas, né, moda? E o anjo parou. Por causa do propósito que ele tinha na vida da mulher sem nome. Aí, perceba, então Manoá tomou o cabrito como oferta de cereais e ofereceu sobre uma pedra. O prato da comida do anjo foi uma pedra. O anjo mandou botar a comida que Manoá preparou junto com a esposa em cima de uma pedra. E o camarada ainda não percebeu que era um anjo, porque como é que alguém pede para botar a comida em cima de uma pedra? Perceba. Aí, então Manoá tomou o cabrito e os cereais e ofereceu-se em cima da pedra, e fez o anjo do Senhor maravilhas, enquanto Manoá e sua mulher observavam. E ao subir as chamas do altar para o céu, subiu nela o anjo do Senhor, a que, vendo Manoá e sua mulher, caíram de rosto em terra. Quando Manoá toca fogo no cabrito, em todos os cereais, farinha e tudo mais que tinha ali, o anjo aproveitou as chamas do fogo e sumiu na fumaça para o céu. Aí eles percebem: ih, rapaz, não é um ser humano não, é um anjo. Percebe? Aí, quer ver uma coisa que Manoá estava fora do esquadro? Versículo 20. Ao subir nas chamas do altar para o céu, subiu com ela o anjo do Senhor, que vendo Manoá cair com o rosto em terra. E não mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Disse, pois, Manoá a sua mulher: certamente morreremos porquanto temos visto Deus. Ele disse: a gente vai morrer, mulher. A gente viu Deus e a gente está ferrado. A gente vai morrer, porque Deus tinha dito a Moisés que a todos quanto visse Deus ia morrer. Quando Manoá percebeu que era um anjo, e não era um homem, era um anjo, e não era profeta humano, era um anjo enviado de Deus, a gente vai morrer. Ponto final para a vida da gente. Mas o anjo não tinha prometido que a mulher engravidar, mas o anjo não tinha prometido que o menino ia ser nazireu, mas o anjo não tinha prometido que a mulher não era para beber bebida forte, nem comer comida imunda. Mas era que eles iam morrer.
Quando o homem está sem visão, ele começa a fazer leitura invertida, desaversa da realidade. Agora veja no versículo 23. O que é que diz o 23? Contudo, ponderou-lhe a esposa. Porém, a mulher respondeu. Mulher de novo. Se o Senhor tivesse pretendido matar-nos, não teria aceitado nem o nosso holocausto, nem a nossa oblação, e não nos teria feito contemplar tudo o que acabamos de ver com nossos próprios olhos. Tampouco nos teria revelado tudo o que acaba de nos deixar saber. Perceba como uma mulher inteligente é maravilhosa. A mulher sem nome diz, não, Manoel. A gente vai morrer, não. Você está achando que a gente vai morrer, né? É porque você não está entendendo. Se Deus quisesse matar a gente, Ele não tinha contado tudo que contou através do anjo. Ele não tinha dito que eu ia engravidar. Nós, ela bota sempre nós, ela não bota ela. O anjo falou para ela, mas ela não bota ela diz sempre nós, incluindo sempre o marido. Se Deus quisesse nos matar, Ele não tinha mostrado tudo que mostrou, dito tudo que disse, revelado tudo que revelou, prometido tudo que prometeu. Se Ele quisesse nos matar, não ia fazer tudo o que fez, mas não, tu está enganado. Aí, versículo 24, depois teve esta mulher um filho, a quem o nome se deu Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incliná-lo para Mané-Adã, e entrou em Zora e Estol. Perceba a importância da mulher sem nome, perceba a importância da mãe de Manoá. Ninguém prega concretamente pontuando a postura da mãe de Manoá. Por quê? Porque era uma mãe de Sansão. Por quê? Porque era uma mulher sem nome, era uma mulher estéril. Porém, no desenho rápido desse rascunho, você percebe a importância de uma ninguém que se tornou alguém, de uma ninguém que se tornou importante, de uma ninguém que, se o marido não tivesse ela na vida dele, ele não seria quem foi, de uma mulher que primeiro viu, para poder o marido ver, orientou o marido, guiou o marido, aconselhou o marido, mostrou para o marido como é que se devia fazer, como é que se devia comportar-se, como é que se devia orientar-se, enquanto o marido estava meio perdido no tempo. Eu aprendo com essa mulher uma coisa bem simples, mesmo sem nome, mesmo sem aparecer, mesmo sem ser aplaudida, mesmo sem ser acreditada, porque o marido não acreditou. Por isso que fez trocentas perguntas ao anjo. Mesmo com tudo isso, ela continuou sendo a mulher que foi. Referência, sem nome, referência, sendo exemplo, referência, sendo a grande mulher que foi. Independente do que o marido fazia, falava ou se posturava diante dela. Você aprendeu alguma coisa com a mãe de Manoá, com a mãe de Sansão? Diga bem. Maravilha. A mulher sem nome. Eu duvido que a mulher de Manoá dizia, ela não sabe quem sou eu, não. Vamos orar, amados. Amém. Agora diz como é botar também. A perna é tudo. Meu Jesus. Graças a Deus, amados, amanhã estaremos aqui, continuemos orando pelas cobras da tarde. Meninas, obrigado por ter vindo. Vem amanhã de novo, tá? Estou com muito. Pai, em nome de Jesus, te louvamos. Te agradecemos por estar aqui na tua casa, Senhor. Pai, muito obrigado por termos aprendido com a mulher sem nome. Muito obrigado, Senhor, por termos aprendido com a mulher que nos ensinou muitas coisas, mesmo falando poucas palavras nesses poucos minutos, aprendemos tanto. Pai, recebe esse culto como um cheiro suave e agradável a Ti. Pai, em nome de Jesus, que o culto de amanhã seja abençoado, tremendo e poderoso. Te louvo pela vida da Tati, das suas filhas, Pai, das meninas. Pai, te louvo pela vida da minha esposa, pela vida do irmão Luiz, pela vida do irmão Adão, pela vida da Vera e da irmã Maria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. E amanhã nós estaremos aqui. Você que vai estar conosco, diz. Até amanhã. Até. Não foi, tá? Que milagre. Ô, pastor, deixa eu dar um abraço. Dê um abraço. Não vou dar nela não, que ela comeu demais. Não, eu pegava ela.
A Vera não vai esquecer disso, não. Ai, não esqueço mesmo. Eu tenho que mais, pastor. Não me aperta que eu estou com as costas Quebra nos doentes. ossos. Vá com Deus, viu? E quem está aqui para lhe perturbar, se chama a Vera. Toda noite eu mando mensagem. No dia que tu não manda, eu sempre falta. E no dia quando eu não mando, eu não sei o que está falando o meu. Vou mandar uma mensagem agora. E agora meu telefone está aqui. Liga, desliga. Ele está aqui abrindo todo e está descolando. É? Eu tenho que tirar uma película. Não, não é película. Eu queria botar um livro novo e uma película. Uma capa. Tu vai agora? Bora! Fica chegado. Não, fala alguma coisa pelo celular. Entendeu? Se souber alguma coisa, aí fala de alguma. Tá certo. Amanhã eu digo alguma coisa. Tchau, princesa. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, sozinho. Qualquer coisa manda um Zé ou você vinha avisar, viu? Até. Ou enrolando a minha luz. Eu li algum livro. Falei, do Sadam. O Sandrão. E aí? Tá, Eu gostei daquele negócio. não é bom? O Sadam, ele... Tira o cabo, homem. Tira o cabo. Vai de Sadam. Tira o cabo. É? Tira o cabo. Aí, É da Índia, eles. Viu que o negócio lá é pesado? Você ainda não viu nada. é verdade. Você ainda vai ver. E... Mas ele não vai ser A senhora é uma mulher sem nome, uma mulher? arrumando uns caras pra Não, meu nome está sendo mais programado que é a Globo. Vou dar uma coisa do A mãe, se tivesse vivo, eu ia ficar com raiva. Se tivesse vivo, eu não queria que tivesse isso. Eu não vai foi bom. Você vai ver, viu? Ele pra frente vai ser bom. Pra frente é tremendo. É. O senhor tem iluminação boa pra ler, irmão Adão? Hein? Ah, o senhor lê pelo dia, né? Não, à noite. Eu já me deito naquela rede ali, rapaz, eu leio tudo. Você vê que eu vou me deitar 10 horas da noite. Aquela rede ali. O painho já foi. A Vera não chama de caiu ele. Ah, meu filho. Painho não tem cuidado não, viu? Se ela tivesse um pai, adora a filha dele. A menina disse que tivesse certeza, ela ia pagar caro. A menina disse que está em dúvida. Ô, Maria, quem foi 50? Não, ela disse que está em dúvida da tudo. Mas, tem certeza que ela é mesmo. Depois que ela roubou, não foi lá mais não, rapaz. É 50 Tá ali, já. Ali é que não. a A filha da velha que roubou. Sim, mas a dúvida entre quem? Entre a filha da velha e a Tati. Tá aqui? A Tati? A Cláudia. A Cláudia. Aí Mas essas duas que ela Ei, mas a Cláudia, o bom disse que quando sai, Quando ela saiu, estava tava tudo as coisas. Tá. Aí Não tem nem como. Não tem como ser, né? A Cláudia, né? ela disse. Mas ela também ela também paga na cara. Eu sempre falando do lugar, né? Por quê? Depois que ela fez isso pra ela. Aí não foi pra casa dela, aí foi pra casa dela, a neta me foi pra coisa assim. Aquela moça ali. Eu não estou suportando ela. Vamos ali, olha. Não estou suportando ela. Não. Ela disse, manda ela ir pra casa dela. Porque ela tem casa e pra quê? Ela tem casa nas casas. A Vera não quer mais ela aí, não, hein?